Muito boa noite. Então, com grande alegria, nós estamos reunidos aqui e hoje vamos estudar o segundo capítulo do nosso tratado da verdadeira devoção. No nosso último encontro, nós tínhamos lido e meditado o primeiro capítulo do tratado. No primeiro capítulo do tratado, nós vimos o papel de Maria na encarnação e todas as excelências de Maria por ela ser a mãe de Deus. Então nós falamos, vejam aí se vocês vão lembrando, nós falamos da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é um dogma. Vocês lembram que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora é Nossa Senhora que foi concebida sem pecado, isto é, desde o primeiro momento da concepção, Nossa Senhora ela foi isenta do pecado. Deus a preservou de todo o pecado. Então Nossa Senhora não teve nem o pecado original. Tendo crescido, Nossa Senhora nunca teve, tampouco, pecados pessoais. Aliás, nós víamos que em Nossa Senhora não havia nem mesmo a inclinação para o mal. A gente vive na luta, contra nós, contra as nossas más inclinações, a nossa desarmonia interior. Nossa Senhora não teve nada disso. Ontem eu fui numa infectologista e a primeira coisa que ela perguntou é: quanto tempo você dorme? Como que está a vida de oração? Uma médica firme, que ela falou: se tua vida está desarmoniosa, se você não está vivendo bem, a sua saúde não vai bem. Nossa Senhora, ela teve a harmonia da vida todo o tempo, ela não tinha a menor inclinação para o mal. Toda humilde, cheia das virtudes, de tal modo que se nós juntássemos as virtudes de todos os santos, de todos os tempos, não chegaria aos pés das virtudes de Nossa Senhora, porque ela foi escolhida pelo Pai para ser a mãe de Jesus, e então Nossa Senhora é um mistério pela sua humildade. Nossa Senhora é um mistério pelo seu escondimento, e não obstante ela tenha sido preservada e escondida de todo o mundo no seu tempo na terra, Deus acumulou com todas as graças, de tal modo que só Ele a conhecia. E só sendo conhecida por Deus, Deus fez dela, o que nós vemos? O templo da Trindade. Na encarnação, quando Jesus estava no seio de Nossa Senhora, ela era fisicamente o templo da Trindade, mas de um modo muito mais especial, espiritualmente, ela acolheu o Salvador e se tornou o templo da Trindade também no Espírito. As graças que Deus manifestou nesse coração, nós nunca saberemos, de tão grandiosas que são elas. Nossa Senhora é um mistério também, porque isso nós vimos, tudo isso é o capítulo 1, tá? Isso tudo já foi visto. Nossa Senhora é um mistério também, porque ela foi escolhida
para poder fazer dos homens santos. Ora, nós víamos que São Paulo, ele faz uma analogia da igreja, né? Quem que é a cabeça da igreja? Jesus. Quem que são os membros da igreja? Nós. Ora, sendo Maria a mãe da cabeça, não seria uma abominação que ela não seria também, se ela não fosse a mãe do corpo? Vocês já viram a mãe que dá à luz à cabeça, mas não dá à luz ao corpo? É uma abominação da natureza. Deus, ele não trabalha com abominações. Deus, ele trabalha com a beleza, com a verdade, com a bondade. E então Nossa Senhora, ela também é mãe dos membros do corpo de Cristo, eu e você. E tendo ela gerado o Cristo pela primeira vez, ela tem a missão de continuar gerando o Cristo em nossos corações, porque nós vimos também, o Pai se faz fecundo gerando o Filho, o Pai e o Filho se fazem fecundo pela procedência do Espírito Santo, e o Espírito Santo se faz fecundo quando? Quando ele cobre com sua sombra Maria, e Maria gera o Salvador. Então o Espírito Santo se faz fecundo em Maria. Maria, ela tem a missão de, como o Espírito, gerar o Cristo em nós. E por fim, no primeiro capítulo ainda do tratado, São Luís, ele fala que Maria, ela vai formar os apóstolos dos últimos tempos. Quem aí chegou até essa parte do primeiro capítulo, levanta a mão. Estou com medo de ver. Vocês têm que ler esse livro. Maria, ela tem a missão de formar os apóstolos dos últimos tempos. Nós vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, que nos resta pouco tempo. E como Satanás, ele tem pouco tempo, ele vai empregar todos os esforços para poder nos distrair e nos destruir neste tempo que resta. Então, quanto mais o tempo passa, mais abreviado é o tempo que Satanás tem de perder as almas. Quanto mais abreviado o tempo, mais ele se empenha em levar as almas para o inferno. Claro. Os últimos tempos, que é agora. Nós já estamos há 2000 anos nos últimos tempos. Mas se já passaram 2000 anos dessa revelação, então assim, há de convir que o tempo parece estar bem abreviado, né? Ora, se Satanás, ele quer aproveitar esses últimos tempos para perder as almas, então Nossa Senhora, ela que é biblicamente a inimiga de Satanás, ela tem a missão de poder formar homens e mulheres dispostos a, pela humildade, ser sal da terra e luz do mundo, com uma mão carregar o terço mariano e na outra a palavra de Deus, no coração a cruz de nosso Senhor, para sermos uma geração santa e irrepreensível no meio desse mundo depravado. Nossa Senhora, ela tem a missão de formar os apóstolos
dos últimos tempos. Vamos ler aí, vamos abrir o tratado, só para vocês se localizarem aí, aonde nós estamos. Vamos abrir o tratado no número 55. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso, como o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E, se a observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe o permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão ao bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como súditos e escravos de amor. Era o número 52, mas foi bom ler o 55. Vocês não leram até agora, já pelo menos já ouviram. Quando vocês chegarem no 55, vocês pulam essa parte. Vai lá, 52. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o lhe inspiram todos os anjos e os homens, e em certo sentido, o próprio Deus. O que Lúcifer perdeu por orgulho, número 53, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. As pessoas têm uma devoção a Nossa Senhora um tanto quanto equivocada. Nós cantamos muitas músicas como Regaço Acolhedor, Mãezinha, aquela ideia só de Nossa Senhora que acolhe, que acalma, não é? Mas Nossa Senhora, minha gente, ela é rainha do céu, ela é inimiga de Satanás, ela quer nos salvar do pecado. Nós precisamos saber que Nossa Senhora, ela é amiga de Deus e inimiga de Satanás, porque ela leva os corações para Deus, isto é, ela tira os homens do pecado. Isso é uma coisa muito importante para nós que queremos conhecer Nossa Senhora e nos consagrarmos a ela. É preciso que ela desperte em nós um profundo desejo de conversão, mudança de vida. Os nossos cristãos católicos, eles perderam a ideia de que o cristianismo é uma verdade que transforma toda a nossa vida.
Isto é, nós não vivemos de ritos. Aos domingos eu venho à missa, nas terças eu vou na consagração, e essa é a minha religião. Não, o cristianismo é uma religião que envolve o homem na sua integridade, de tal modo que o jeito que você vai viver em casa, o trato que você vai ter com a sua esposa, com o seu esposo, o modo que vocês vão namorar, as amizades que vocês vão constituir, as conversas que vocês vão ter, os lugares que você vai frequentar, a tua profissão, tudo estará de algum modo convergido para Cristo. Se você é cristão, você não pode viver de ritos e encontros. A tua vida tem que ser revestida pelo Evangelho. O teu comportamento, as tuas conversas, os teus projetos. Em nada da tua vida Deus pode escapar. E quando nós nos consagramos a Maria, a Nossa Senhora, e quando nós falamos de uma devoção à Nossa Senhora, nós estamos falando de uma devoção que deve nos converter, que deve fazer pelo menos despertar em nós o desejo da mudança de vida. Apocalipse, ele diz assim: ou quente ou frio, morno eu te vomito. São Paulo ele fala: se morrestes com Cristo, ressuscitastes com Cristo. Mas é preciso morrer para os nossos velhos hábitos, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos instintos cegos e viver para o Evangelho, viver para Cristo, para a ordem, para as virtudes. A devoção à Nossa Senhora é uma devoção que muda o coração do homem. Nós precisamos nos preocupar em sermos convertidos. Falar isso parece um absurdo hoje, né? Mas é isso mesmo. Nós não notamos, mas nós temos um fundo muito mal em nós. E é isso que o capítulo 2 do tratado, ele vai falar. Abra aí o seu tratado, no item de número, na terceira verdade. O capítulo 2 fala de 5 verdades. Nós vamos ler agora um pouco da terceira verdade. É depois do item 70, 78. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Bom, de um modo básico, o que há de mal em todos nós? Primeiro, nós nascemos todos com o pecado original. O pecado original foi aquela desobediência de Adão e Eva que trouxe para o ser humano uma desordem interior e uma inimizade com Deus. De tal modo que uma herança maravilhosa que nós recebemos de nossos primeiros pais, contém ironia, uma herança maravilhosa que nós recebemos de nossos primeiros pais é todo mundo ser concebido inimigos de Deus. Por isso nós somos batizados.
Por isso, inclusive, a importância do batismo quando criança. Protestante não aceita batismo de criança, de bebê, porque eles entendem que a pessoa tem que estar adulta para tomar consciência do batismo, mas é porque para eles batismo é só um rito social. Mas no cristianismo deixado por Cristo não é isso. O batismo, ele apaga o pecado original em nós. Por quê? Nós somos concebidos já com o pecado original. Mas uma vez que nós somos batizados, tendo o pecado original sido apagado, vencido, continuam em nós as consequências do pecado, que são essas nossas más inclinações. De tal modo que, a partir do pecado, mesmo as nossas melhores ações, elas são corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Então imagina você que cuida da sua mãe. Sua mãe já é velhinha, idosa, e você cuida dela. Coisa boa, sim ou não? Coisa muito boa. Mas na primeira oportunidade que você tem para falar mal do seu irmão que não te ajuda, você já vomita tudo. Não, porque aqui é tudo eu. Tem 4 filhos. Um mora para um lugar, outro mora para o outro, a outra não quer saber, sobra tudo para mim. Não é? Tá fazendo bem? Tá fazendo bem. Mas olha o fundinho mal ali. Entendeu? Se não tivesse um fundinho mal ali, um rancor, ela não ia vomitar isso na primeira oportunidade para as pessoas. Mesmo as nossas melhores ações, elas são contaminadas pelo fundo mal do nosso pecado original. Você quer fazer o bem, você quer ser bom, mas você é um pouquinho contaminado pela vaidade, o desejo da recompensa. As consequências do pecado original. Você tem um amigo, o seu amigo, ele progrediu de algum modo na vida dele, comprou um carro novo. Quando ele aparece, o seu coração quase fecha, como que por uma tristeza pelo bem do outro. Inveja. O coração do homem, depois do pecado original, ele ficou tomado disso. Ele sempre quer as coisas para o benefício próprio. Então vocês entendem que nós estamos aqui na igreja, que Deus nos deixou os sacramentos, os santos, a Virgem Maria, para nos auxiliar nesse coração corrompido que nós temos hoje por conta do pecado original. E com essas más inclinações, nós acabamos cometendo pecados pessoais. Então nós estamos contaminados pelo pecado original e nós vamos refreando o amor, as boas disposições e aumentando a nossa inclinação para o mal com os nossos pecados pessoais. Os nossos pecados pessoais, o pecado original nós não cometemos, mas recebemos-lo por herança. Agora, os pecados pessoais nós cometemos. E ainda que confessados, e uma vez que foi confessado, ele está totalmente perdoado, ele deixa também as consequências. Ele deixa o mau hábito que você vai ter que, suar para conseguir vencer. Então,
nós precisamos estar cientes deste fundo mal que está em nós, para nós querermos mudá-lo e com Nossa Senhora poder sermos limpos. Vamos lá, como é que o tratado ele nos fala isso daí? Número 78. Terceira verdade: nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Vocês conseguiram criar essa imagem aí? Você coloca uma água limpa no copo que está sujo no fundo. Essa água fica limpa? Não. Um vinho num recipiente que tem ali um vinhozinho azedo. Esse vinho azeda. Assim são as nossas boas ações. Nós fazemos as coisas boas, mas o nosso fundo, ele está manchado por essas consequências do pecado, se não pelo pecado pessoal, que não foi confessado ainda. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e o mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressente. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Você está entendendo quem é você? Essa verdade do cristianismo, ela é fundamental para nós sabermos quem nós somos. Tem gente que vive uma vida toda enganada, acha que é uma pessoa boa, acha que faz o bem. Tem gente que sinceramente acha que ela é boa, que não tem pecados para serem confessados, que não tem más inclinações a serem vencidas, que não tem que lutar de um modo violento contra si mesmo. Tem gente que realmente não considera que ela tem que ser mudada. Você vê que essa primeira notícia do pecado original, deste mal fundo que existe em nós, ela é basilar para nós pensarmos a humildade, por exemplo. Como que alguém vai ser humilde se ela não se considera má? Quando o outro cair, quando o outro fizer o mal, quando o outro não cumprimentar, quando o outro trair, quando o outro errar, qual que vai ser a primeira reação de quem acha que não tem o fundo mal? Eu jamais faria isso. Saiba, você pode fazer pior do que isso. É preciso estar bem claro
na tua consciência o fundo mal do teu coração e a necessidade urgente de conversão, mudança de vida, deixar o pecado, deixar os vícios. E Nossa Senhora está aí para nos auxiliar. Se ela é aquela que nos acolhe, ela o é para nos lavar, para nos purificar e para nos dar vestes novas. Eu sempre falo do mistério da cruz de Jesus. Imagina Pilatos naquele momento de dúvida, condeno ou não condeno. Ele não via mal em Jesus. Imagina se naquele momento Nossa Senhora não desse uma de louca. Poderia balançar Pilatos e talvez nem ter dado a condenação a Jesus. Mas Nossa Senhora queria essa condenação. Nossa Senhora queria a cruz de Cristo, porque era necessário para a nossa salvação. O Pai queria a cruz de Cristo, porque era necessário para a nossa salvação. Às vezes, o amor vai exigir de nós uma entrega radical. E Nossa Senhora foi aquela quem amou perfeitamente. Às vezes você não quer subir na cruz da conversão agora, mas Nossa Senhora não vai ser aquela que vai te ajudar a deixar a cruz. Ela quer que com Cristo você seja crucificado. Ela quer que com Cristo você crucifique os teus maus hábitos, a tua vida velha, os teus pensamentos maus. Ela quer que com Cristo você seja morto, mas seja morto para com Cristo ressuscitar. E aí sim, viver a vida que Deus preparou para você. São Luís, ele vai falar, a respeito das nossas más inclinações. Está no número 79, no finalzinho do primeiro parágrafo do item 79. Fala assim: os pecados atuais que cometemos. Então, separe aí. Pecado original é aquele pecado que nós herdamos de Adão e Eva, que é lavado no batismo, mas que continuam as suas consequências. Quais são elas? A desarmonia interior, a inclinação para o mal. Bom, além do pecado original, temos os pecados pessoais. É o teu egoísmo, é a tua ira consentida, é a tua impureza, é a tua preguiça, é a tua maldade. Muito bem. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência. Vocês sabem o que é concupiscência? São João, ele fala na sua carta da concupiscência da carne, que são aquelas inclinações que nos levam a satisfazer os prazeres do baixo ventre. Então, estômago com a gula, e do estômago para baixo, as inclinações sexuais de impureza. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos,
dos olhos é a avareza, você querer mais, você passa, olha tudo, não ama a pobreza, a humildade, a simplicidade, e a soberba da vida, que é o orgulho, o amor desordenado por si mesmo, o amor desordenado pela própria perfeição, o desejo desordenado de se colocar no lugar de Deus. Então, olha, as 3 concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, os pecados atuais aumentam em nós a concupiscência, aumentam em nós a fraqueza. Tem gente que não comete pecado por malícia, mas comete pecado por fraqueza. A maioria de nós aqui, a gente não peca por malícia. Não, eu sou mal mesmo, eu quero o mal, eu vou fazer o mal. Isso é malícia. A maioria é por fraqueza, entendeu? A pessoa quer ser paciente, mas na primeira oportunidade ela já estoura, né? Por fraqueza. Os pecados de impureza, fraqueza. Bom, os pecados atuais aumentam em nós a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Olha isso. Nós precisamos nos decidirmos por travar uma guerra contra o pecado. Nós precisamos de uma firme decisão de travar uma guerra séria contra essas nossas más inclinações, contra essa nossa fraqueza. E aí São Luís vai falar, aqui no número 82, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Essa devoção à Nossa Senhora precisa nos levar ao aniquilamento do próprio eu, ao aniquilamento da minha vontade própria, do meu orgulho. Às vezes você vai estar certo, mas para evitar discussão, para poder se vencer, silencia. Tem dificuldades em casa, tem problemas em família, no trabalho, com os amigos, que seria facilmente resolvido com o aniquilamento do próprio eu. Ah, eu estou certo, sim, mas vai valer a pena, né? Silencia, seja humilde, deixa acontecer. Vencer essa vontade própria desordenada, aceitar-se, colocar-se debaixo da poderosa mão de Deus, da lei de Deus, do que a igreja ensina. A palavra de Deus fala daquelas pessoas de dura cerviz, né? Dura cerviz porque não consegue abaixar o pescoço assim, quer dizer, não consegue ser humilde, né? Se curvar e falar, eu aceito, eu me submeto, eu deixo a minha vontade, eu deixo os meus planos. A gente canta, né? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Mas aí quando chega a primeira oportunidade, não, os meus passos são meus, a minha vontade é minha, é do meu jeito. Você entende que é necessário uma conversão? Ser cristão, ser católico,
implica num aniquilamento de si mesmo. E isso daqui é para começar a conversa. Nós não estamos falando de graus místicos, de santidade. Eu estou falando só de deixar o pecado, que é o básico. Hoje eu conversava com um jovem, eu perguntei, tá, mas e aí, qual que é a dificuldade da sua vida hoje, né? Aí, não, a minha dificuldade é o pecado. Aí eu, não, mas fala da sua vida. Pô, o cara está tudo destruído, a família destruída, não faz nada. Eu sou dificuldade. Não, meu filho. Você está no -5. Vamos arrumar as coisas, vamos deixando os pecados. Vamos colocar um propósito, vamos querer melhorar. Aí você chega no 0. Deixar o pecado, ordenar a vida, é você sair do -5, -10, -20, entendeu? Eu estou falando para vocês aqui do começo, o aniquilamento de si, deixar o pecado e a devoção a Nossa Senhora, de um modo especial. Este método que nós vamos apresentar nos próximos capítulos é absolutamente necessário. Por que mais é necessário ser de Nossa Senhora e se consagrar a ela? Porque Deus, Ele coloca um tesouro em vaso de barro. Nós somos este vaso de barro, isto é, frágil, simples, que pode quebrar, ser perdido a qualquer hora. É preciso que nós possamos estar dentro de um vaso resistente, um vaso puro, um vaso limpo, que é Nossa Senhora. Nós precisamos colocar esse nosso vaso de barro, e isso aqui é uma linguagem de São Paulo, na carta, acho que é aos 2 Coríntios. Vamos lá. Abra aí o seu tratado, no número 87. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus, porque este tesouro mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Em vaso de barro, em vasos frágeis. Em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Ademais, os demônios, eles estão aí para nos devorar. Ademais, o mundo está aí para nos consumir. Nós precisamos do auxílio da Virgem Maria, ela que foi incorruptível, ela que foi inquebrável. Nós precisamos do auxílio dessa boa mãe, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos, por meio de uma aniquilação, e como ela, sejamos todos de Deus. E não venha me falar que isso é adoração de Maria, porque a devoção a Nossa Senhora só existe porque ela nos leva a Jesus.
A finalidade da devoção à Nossa Senhora é chegarmos e nos configurarmos a Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a razão formal e final da nossa vida. É para Ele que todas as coisas existem, por Ele que todas as coisas foram feitas. Ele é a alegria da nossa alma, Ele é a razão da alegria dos santos, é Ele quem nós vamos contemplar na eternidade toda. Mas nós precisamos sairmos de nós mesmos, esvaziarmos-nos desse nosso líquido mal do pecado original e pessoal, e como Nossa Senhora, numa pureza e constância de vida, irmos nos configurando a Jesus e sermos felizes. Uma coisa importante é nós sabermos que ser de Jesus não é só uma decisão espiritual, mas é uma decisão existencial. Nós não temos sentido nessa terra, nós não temos sentido nesta vida, nós não temos algo que vale a lutar, senão a propósito do céu e de Cristo. As pessoas aí estão perdidas na ansiedade, na depressão, na falta de sentido de vida, porque elas prescindiram de Jesus Cristo, elas prescindiram de Deus e agora sofrem. A decisão de sermos de Cristo, portanto, é uma decisão existencial. Isto é, sem isso, nós não seremos felizes. A família não vai ter sentido. As amizades não terão sentido. O lazer, a diversão não vai ter sentido. Jesus é a razão de todas as coisas. Só que para nós chegarmos a Ele, para nós chegarmos ao mediador, Cristo, o mediador entre nós e o Pai, é preciso de um mediador junto do mediador. Nossa Senhora é esta mediadora para o mediador, que é Jesus. Entende? E essa é uma das verdades desse segundo capítulo que vocês vão ler. Que vocês vão ler, né? Essa decisão existencial de sermos de Jesus, ela necessariamente vai passar pela mediadora, a medianeira de todas as graças, a Virgem Maria. É ela quem vai despertar em nós o desejo do aniquilamento de nós mesmos. E por meio dela, nós teremos a graça para nos aniquilar, isto é, deixar a nossa vontade, sermos humildes, renunciarmos o pecado, abraçarmos a santidade e de um modo radical mesmo. Nós não conseguimos sermos de Deus senão pela radicalidade. Ou você vai deixar tudo o que tem que ser deixado, ou você não vai conseguir. Tem gente que tem medo de tomar decisões. Tem gente que tem medo de se decidir seriamente por Jesus, porque vai ter que renunciar a muitas coisas.
porque vai ter que mudar a vida. Não tenha medo, a felicidade está aí, a felicidade está nessa renúncia, nesse aniquilamento. O reino dos céus é dos violentos. Nós precisamos de um coração radicalmente decididos. Radical vem de raiz, né? Na raiz da tua vontade, no mais profundo da tua alma, você tem que estar totalmente decidido e sem medo de dizer sim para Cristo, de dizer sim para Deus. Aquela quem disse: Fiat mi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua vontade, ela vai nos auxiliar no nosso fiat, no nosso faça-se, no nosso sim para Deus e a santidade. Vamos ficar de pé. Queremos pedir à Nossa Senhora nessa noite a graça de uma decisão séria, de um aniquilamento de nossas vontades, de uma renúncia sincera de todo pecado e de uma decisão pela santidade de vida, custe o que custar, doa o que doer, renuncie o que tiver de renunciar, deixe o que tiver de deixar, porque vale a pena, vale a vida, vale a eternidade. Nos ajude em nosso bom propósito, ó Maria. Ave Maria, cheia de graça,